Olá, pessoal. Meu nome é Patrícia. Hoje, dia 12 de maio, é o dia de conscientização da fibromialgia, né? E eu fiz esse vídeo porque muitas pessoas, né, me vê publicando, postando e me perguntam o que é, do que se trata, porque muitas pessoas não conhecem. Eu mesma, né, nunca tinha escutado esse nome até mais ou menos umas 3 semanas atrás, um mês no máximo. Eu fui diagnosticada, né, com fibromialgia. E desde então eu tenho pesquisado muito, tenho procurado saber e também, né, estou falando sobre isso para outras pessoas, porque é muito importante nós estarmos conhecendo, né, as coisas e tal, porque às vezes muitos médicos eles te fazem, né, de gato e sapato. Infelizmente, no SUS aqui do Rio de Janeiro é dessa forma. E ainda mais nessa pandemia. Eu descobri isso em meio a essa pandemia e corri até risco, né? Indo no UPA toda hora, ninguém sabia o que eu tinha, já me diagnosticaram com artrite, artrose, até febre reumática, que eu saí do UPA desesperada, né? O médico falou praticamente que eu já ia morrer. E, enfim, é muito ruim. Então, assim, claro, a gente não pode se automedicar, mas é bom a gente sempre estar conhecendo, né? Ter um conhecimento sobre diversos assuntos, diversas doenças também, pra gente ficar, assim, atento aos sintomas, né? Então, eu vou explicar um pouquinho pra vocês o que é a fibromialgia. Então, vamos lá. Ela é uma doença que ela começa no cérebro e ela causa sofrimento em todo o corpo, né? É uma doença sem cura, infelizmente até agora ainda não acharam a cura, mas ela tem um tratamento, né? E aí mais pra frente eu falo desse tratamento pra vocês. Uma coisa que é ruim na fibromialgia, ela é muito difícil de ser diagnosticada. Por quê? Porque ela é uma doença que causa muita dor no corpo. E diversas outras doenças causam dor no corpo, né, gente? Então, assim, você acha que, tô resfriada, dor no corpo, tô resfriada. Ah, é virose, entende? E não é, né? Na fibromialgia não é. Porque as dores não é somente no corpo, são nas articulações, nos tendões, nos músculos. Então, assim, eu sabia que não era uma dorzinha qualquer. E eu insisti, estava indo, tanto que eu, né, achava que era artrite por conta das articulações, que as dores eram muito fortes nas articulações. Mas fiz o exame de sangue, né? A fibromialgia, ela não é diagnosticada através de exame de sangue, hemograma, fator reumatoide, nada disso. Nem mesmo um raio-x, entende? Ela é diagnosticada através de uma consulta, né? É um diagnóstico clínico. E por isso é mais difícil, porque aí os médicos acham que é uma coisa, aí te passa exame, aí você já perde mais tempo. Às vezes o exame demora a sair, né? No SUS demora muito para sair. Eu fiz até no particular porque eu não estava mais aguentando de dores. Fiz e levei numa médica especialista, que é o reumatologista, né? Que cuida dessa doença, fibromialgia. Tem até neurologistas também, até psicólogos que também já conseguem, né, através de algumas perguntas, fazer o diagnóstico da doença. E assim, por mais que eles desconfiem que você tenha fibromialgia, eles às vezes até pedem uns exames mesmo de sangue, porque assim, para descartar outras doenças, entendeu? Então, como eu já cheguei na reumatologista com o exame de sangue, hemograma, fator reumatoide, e ela já viu que eu não tinha nada. Meus exames deram todos ok, tudo certo. Como assim? Uma dor insuportável que me deixava prostrada na cama. Chega lá, nada, impossível. Não sou doida, não sou maluca, né? E ela falou pra mim: você tem insônia? Falei: sim. Você é estressada? Você passou por algum estresse? Eu falei: minha vida inteira.
Aí ela foi me perguntando os pontos de dores, que eu vou falar mais à frente. E foi aí que ela deu esse diagnóstico. Os fibromiálgicos, gente, eles sentem mais frio que as outras pessoas. E eu nem sabia que esse era um dos sintomas. Eu sempre fui muito frienta. Eu trabalhava num local que o ar-condicionado era muito gelado, muito. Eu sofria com aquilo, né? E agora, chegando o inverno, eu fico com 2 meias, porque uma só não adianta. Eu fico com 2 meias e, assim, toda hora dá vontade de fazer xixi por conta do frio, né? Tanto que tem até um exame. Esse é um exame, assim, que não tem em todo lugar, né? É um exame mais novo, né? Que o nome é termometria, que ele detecta se a pessoa tem fibromialgia. Como? Ele, através de uma câmera, né, detecta o calor do corpo. E os fibromiálgicos, eles geralmente têm mais frio, sentem mais frio nas extremidades, mãos, pernas, nariz. E o tronco fica quente, ele permanece aquecido. E através dessa, que é tipo uma tomografia, vê os pés, as mãos azuis, né? O tronco bem avermelhado assim, os olhos também bem avermelhados. E aí eles sabem, né, que essa pessoa tem fibromialgia. Mas aí é uma tecnologia bem avançada que a gente não encontra no SUS, acredito eu, né? Também não sei porque eu não precisei passar por isso. Os especialistas dizem, né, que essa doença, ela pode surgir após um trauma ou um estresse muito grande. Então, eu mesma, eu não sei quando, que eu não tenho como afirmar quando que ela estourou assim, porque eu sou uma pessoa muito agitada, muito estressada, muito nervosa. Então, assim, não teve um estresse grande, porque foram vários. Então, assim, eu não sei ao certo, mas eu já engessei a perna, eu sentia muita dor na perna direita. Já engessei a perna direita, às vezes eu andava e meio que saía do lugar, assim, a rótula aqui do joelho, né? Mas isso tem muitos anos atrás. E como que ela voltou? Eu comecei a sentir uma dor muito forte no meu glúteo, do lado esquerdo. E essa dor era insuportável e era meio que lá por dentro. Aí eu não entendia o porquê. Não era assim do lado de fora, palpável, sabe? E era uma dor insuportável. Falei, será que é porque eu trabalho muito tempo sentada? E aí fui deixando passar, fui relaxando. Ah, só isso, uma dorzinha e tal. Apesar de ser forte, eu não vou no médico por causa de uma dor aqui, né? Aí começou a me dar uma dormência nesse braço aqui, o braço esquerdo. E muita dor. Mesmo assim, eu fui relaxando. Eu sempre fui relaxada com o negócio de doença comigo. Com os meus filhos, não. Com meus filhos, qualquer coisinha eu já fico, sabe, desesperada. Mas comigo é diferente. E aí eu fui deixando passar. Fui deixando. E aí eu comecei a perceber que as dores foram mudando de lugar. E era assim. Começava na minha mão, ia pro meu dedinho lá do pé, depois voltava aqui pro glúteo, depois vinha pra nuca, depois vinha pras costas. E isso tudo, gente, em questão de minutos, 1 minuto, daqui a 5 minutos tá ali, depois daqui a 3 segundos tá nas costas, tá no ombro, sabe? Então eu falei, tem alguma coisa de errado, né? E quando eu falei pra vocês que eu achei que fosse artrite, não é artrite, porque a artrite, ela não é assim, ela não fica mudando de lugar, entendeu? Ela tem os locais certos. Então foi descartada essa possibilidade, isso antes de eu fazer o exame. Depois que eu fiz o exame de sangue, não deu nada no fator reumatoide também, então ela foi completamente descartada. Infelizmente, a maior vítima, as maiores vítimas, né, dessa doença somos nós mulheres, né? A cada 10 pacientes diagnosticados, 9 são mulheres e 1 é homem, né? E ela varia muito, sabe? Ela é causada mais em mulheres entre 25 a 55 anos.
né? Então, isso também é uma coisa interessante pra gente ficar ligado, né? Um dos sintomas também é que nessa idade, nesse meio período aí dessa idade, para você ficar atento às dores estranhas que aparecerem no seu corpo. Tem os famosos, gente, que eles foram diagnosticados com fibromialgia e eles também postaram em suas redes sociais falando sobre, porque realmente é uma doença assim que quase ninguém conhece, né? Botei uma colinha aqui que eu não lembrava o nome, né? É a Dani Valente. Para quem não conhece, ela era atriz. Quando ela foi diagnosticada, ela deixou a carreira, ela teve que mudar a vida dela toda, porque, gente, só quem tem fibromialgia sabe a dor que é. É uma dor insuportável, insuportável. Tem dias que você não consegue levantar da cama. Assim, eu tenho que levantar porque eu tenho que fazer as coisas, eu vou obrigada, me arrastando, mas eu tenho que levantar. Mas tem pessoas que tem outras pessoas para fazer as coisas e nem levantam da cama. Ela largou tudo, a carreira de atriz, tudo, foi embora para os Estados Unidos e tá vivendo lá a vida dela, fazendo os tratamentos. E a mais conhecida também é a Lady Gaga, gente. Ela foi diagnosticada, ela deu uma pausa na carreira dela um tempinho atrás e ela começou a postar nas redes sociais dela, né? Muitas coisas também sobre a doença para as pessoas estarem se conscientizando, né? Se vocês procurarem lá, vocês vão encontrar. E o Morgan Freeman, não sei direito, gente, pronunciar o nome dele. Eu deixei uma colinha aqui porque eu sabia que eu não ia lembrar desse nome. É aquele ator do Truque de Mestre, aquele que sempre desconfia do policial. Então, ele mesmo. Ele sofreu um acidente e depois desse acidente, desse trauma, né, ele foi diagnosticado. Se eu não me engano, ele até perdeu o movimento, uma das mãos dele ficou paralisada por conta disso. E ele sofre da doença até hoje. Eu vi uma reportagem, né, no Hoje em Dia, é um pouquinho antiga essa reportagem, sobre a definição de quem tem fibromialgia e eu vou ler aqui para vocês, é bem rapidinho. Eu achei assim que ele explicou de uma forma muito legal. Depois vocês podem até pesquisar também, né, porque ele mostra a ilustração, fica até melhor, né? Vamos lá. A musculatura de quem tem fibromialgia, ela fica com espasmos, né? Umas coisas esbranquiçadas. E dói muito. Ao mesmo tempo, liberam várias substâncias neurotransmissoras e substâncias chamadas pró-inflamatórias. Essas substâncias inflamam as articulações e, ao mesmo tempo, o cérebro, que é responsável pela fibromialgia, ele se comporta diferentemente de um cérebro normal. Ele manda impulsos nervosos que recebe a dor da periferia e esses impulsos que chegam no cérebro são anormais e eles voltam para o corpo, nas articulações e nas extremidades, também de uma forma exagerada. Então quer dizer o quê? Que assim, para uma pessoa normal que eu diga que não tem fibromialgia, se alguém chegar e te apertar assim, tipo, ô menina, te chamando, a pessoa não vai sentir nada. Mas para uma pessoa que tem fibromialgia, aquilo ali é o fim do mundo, dói demais, dói demais. Graças a Deus que eu ainda não tô nesse extremo do toque. Graças a Deus eu ainda não tô nessa fase de sentir dor assim ao extremo ao toque, né? Porque eu descobri bem no começo, assim, um ano que eu descobri, né, mais ou menos, um ano, não chega a ser isso tudo, uns 8 meses, mais ou menos, eu consegui o diagnóstico, mas a reumatologista falou que eu tô no começo ainda, que tem pessoas que chegam lá com uma dor insuportável, que chegam desmaiando, caindo no chão de dor. Graças a Deus eu ainda não tô nesse estágio e nem vou chegar, porque eu tô fazendo por onde? Tô fazendo o tratamento direitinho. Eu vou falar ainda sobre o tratamento lá no final, que às vezes um abraço machuca, né? O que me incomoda muitas vezes, assim, eu tô deitada, isso realmente me incomoda. Meus filhos botam a perna assim em cima de mim, né? E depois de um tempo dói.
fica dormente. Então eu tenho que tirar ali. Eu também não consigo ficar deitada assim muito tempo na mesma posição. Menos tempo ainda que uma pessoa que não tem, né, essa doença, eu não consigo. Eu toda hora tenho que estar me movimentando, fazendo alguma coisa, porque senão a dor vem, né? E como eu disse, é uma dor muito forte. E tem dias que tá tão forte que eu não consigo me mexer. Mas aí tem dias que ela tá começando, aí eu já vou, levanto, me agito para poder passar. Então, gente, terminando aqui, o cérebro e o nervo, eles ficam tão diferentes a tal ponto que se alguém chegar a tocar no ponto de dor, como eu expliquei para vocês, essa dor, ela é amplificada através do nosso cérebro de uma tal maneira que a pessoa fica desesperada de dor. Foi o que eu expliquei agora para vocês, né? Que a reumatologista falou. E o exame clínico ele é feito também através dos pontos de gatilho, que é muito importante. Os pontos de gatilho são os pontos de dor na fibromialgia, tem os pontos certos, né? Então ela pergunta, dói aqui, dói aqui, dói aqui. E aí, se você tiver, acho que 18 pontos, você é um possível fibromialgico, né? E junto com esses sintomas, né, vem outras coisas também, que eu deixei até anotado aqui pra vocês, né? Que é a fadiga, gente. É horrível. Eu lembro que antes de eu descobrir que eu tinha fibromialgia, eu passei um período que, assim que eu saí do trabalho, eu fiquei um período em casa, né? Recebendo auxílio-desemprego e tal, mas eu não queria fazer nada. Eu ficava deitada o dia inteiro. Minha mãe ainda estava aqui, no momento ela agora tá nos Estados Unidos, mas ela ainda estava aqui. Foi em dezembro. Novembro e dezembro. Eu fiquei esses meses, sabe, prostrada na cama, deitada. Só queria ficar deitada, com tudo apagado, não queria fazer nada. E ela ficava, levanta, vai fazer alguma coisa para teus filhos, para de ser preguiçosa, não sei o quê. Se não fosse a minha mãe, ainda bem que ela estava aqui, porque se não fosse ela, eu nem sei, porque ali eu ainda não sabia o que eu tinha, não fazia o tratamento. Então, era pior, né? E eu ficava, meu Deus, o que é isso? Eu durmo, acordo e parece que eu não dormi, eu continuo com sono. Parece que um trator passou em cima de mim, porque é muita dor no corpo, eu não consigo levantar e eu ficava naquela, ai meu Deus, estou com depressão. Não é possível, né? Até que também, gente, eu vou falar também mais à frente, a depressão está muito ligada à fibromialgia, depressão e ansiedade, tá? E eu não sabia o que era e me entreguei de vez. Eu não sei se foi isso também que piorou, né? Porque eu não conseguia saber o que era. Tudo, eu ia no médico, é virose, é não sei o que. Então eu cansei simplesmente de procurar. Até que chegou um ponto que eu falei, não dá mais, eu vou correr atrás, vou pagar um médico particular para me saber o que é. Então, gente, falei da fadiga, né? Dor de cabeça. Gente, dor de cabeça eu tenho todo dia, já virou minha amiga íntima. Não tem um dia que eu não sinta dor de cabeça. Mas isso eu sinto já há muito tempo, até porque eu também tenho sinusite, então já ajuda bastante, né? Dor de cabeça e problemas com memória e concentração. Eu notei que de um tempo pra cá, eu não consigo mais, assim, me concentrar totalmente em uma coisa. Por exemplo, eu pego um livro para ler, eu começo a ler o primeiro parágrafo. Quando eu termino o parágrafo, aí o que eu li mesmo? O que ele falou no começo? Eu volto lá pra cima, eu leio de novo. Quando eu chego no final, caramba, eu já me perdi de novo no meio do caminho. Então é muito ruim, né? Porque o nosso cérebro, ele é muito diferente dos cérebros comuns. Ele tem um meio que, não é um atraso, mas ele é meio que, como é que eu posso dizer, gente? Agora meio que fugiu a palavra. Ele é diferente, vamos falar assim, que agora fugiu a palavra, né? Mas o que? Distúrbio do sono. Tem pessoas que dormem demais, como era eu, naquela época de dezembro, novembro que eu falei. E tem pessoas que têm insônia, não conseguem dormir. Hoje em dia,
Mesmo com o tratamento, eu tenho esse distúrbio de sono no caso de insônia, falta de sono. Eu tenho vontade de ficar deitada na cama, mas eu não consigo dormir, né? Meu sono é muito leve, gente, muito leve agora. Tipo, se cair um alfinete eu acordo. E já era. É muito ruim isso. Porque a gente precisa dormir, o nosso corpo precisa descansar. E eu não consigo. Não consigo. Qualquer mexida que alguém dê do meu lado já era. Me desperta e aí eu começo a pensar e acabou. Né? Até porque eu também sou muito ansiosa. Então, o pensamento de uma pessoa ansiosa, ele é muito acelerado. E aí acabou que já tira o meu sono, né? Formigamento e dormência. Também que eu falei pra vocês que eu sentia muita dormência no braço esquerdo, né? Muita dor e formigamento. Até hoje eu sinto muita dor, muita dormência. Síndrome do colo irritável é um dos sintomas. Assim, tem gente que esse sintoma ele é mais forte. Em mim não deu muito problema, né? No caso, ele é assim, as pessoas ou tem diarreia ou tem prisão de ventre. Então, comigo não tive muito problema com isso, né? As dores no corpo, eu já falei, né? São dores muito fortes e às vezes elas são tão fortes que você às vezes tem dúvida se você tá com dor. Eu achava que eu tinha muita dor nos ossos, nas articulações. Porém, estudando, né, e conversando com a médica, ela me explicou que não é somente nas articulações, é no músculo, nos tendões. Então, como a dor é tão forte, você às vezes nem consegue identificar onde tá doendo. Até porque também uma hora tá doendo aqui, outra hora tá doendo ali, e a dor varia muito. Ela vai andando, meio que andando pelo seu corpo. Então aí torna mais difícil, né? Você falar assim, ah não, vou botar uma compressa aqui, quente, gente, porque gelada, o fibromialgico ele é muito sensível ao frio, como eu falei. Então você não tem nem como falar, vou botar aqui uma compressa quente. Porque a dor tá aqui agora, daqui a 2 minutos ela já tá aqui. Então, esquece. Bom, pessoal, então agora enfim eu vou falar do tratamento, né? Não tem cura, infelizmente, ainda. Mas se Deus quiser, né, com a tecnologia avançando, né, pode ser que futuramente tenha uma cura para essa doença, né? Primeiramente, eles tentam tirar a sua dor com analgésicos, né, ou anti-inflamatórios. Assim que eu comecei a procurar médicos, né, analgésicos eu já tomava por conta da dor de cabeça. Então, eu já sabia que não passava. Dipirona, nunca na vida, né? E eu fui no posto, aí a médica suspeitou, né? A primeira suspeita lá de artrite, aí ela, vou passar um anti-inflamatório. Passou um, tomei nada. Voltei lá, vou mudar para um mais forte. Voltei lá de novo, não melhorou. Aí ela já falou que tinha que fazer exame, não sei o quê, mas pelo SUS não tava fazendo. Aí fui no UPA, falou que era febre reumática, já outra coisa, e passou de pirona só. E mandou procurar um reumatologista. Aí eu fui fazer os exames particulares, enfim, foi assim que eu cheguei lá, né? Então, analgésicos e anti-inflamatórios para mim não melhorou. Então, eles vão pro segundo passo. Qual é o segundo passo? Antidepressivos. Sabe? Por mais que a pessoa não tenha depressão, como ela é uma doença provocada pela nossa mente, né? Eles indicam o antidepressivo. Porque os remédios antidepressivos, eles são remédios que melhoram muito os nossos neurotransmissores cerebrais. Se ainda assim não melhorar, né? Aí eles vão, né, num caso assim mais extremo, pros antiepiléticos, que é um remédio bem mais forte, né? Que no caso conheço bastante pessoas que usam, que é o pregabalina e o gabapentina, né? Eu tô no segundo passo ainda, que são os antidepressivos, né? Eu deixei até aqui para vocês verem, ela passou para mim o Simbi, mais conhecido como cloridrato de duloxetina, de 30 mg, né? Eu tomo um de manhã e um à noite. Ele melhorou
mais ou menos. Assim, ele deu uma melhorada nas dores, porém eu acho que o que me ajudou mais foram os exercícios físicos. Eu comecei a fazer exercícios físicos, né? Eu comecei a seguir o Fibromialgia Fitness, né? Que o professor Tiago, ele nesse período de quarentena, ele todas as noites está fazendo uma live, né, para fibromialgicos mesmo, que ele explica lá, né, os melhores exercícios para amenizar as nossas dores. Ele também tem fibromialgia. Então ele sabe bem quais são os exercícios adequados para te ajudarem a evitar as dores, né? Então eu acho que isso me ajudou muito. Mas assim, tá até sendo um tratamento legal, o exercício físico com esse remédio. Porém, eu queria não sentir mais dor nenhuma, né? Mas aí quem vai me falar se eu vou precisar ir pro terceiro passo do antiepilético vai ser a reumatologista daqui a um mês, né? Que ela passou o tratamento por 2 meses, aí eu tenho que voltar nela, ela vai analisar a minha situação para saber se eu mudo ou não. Eu não quero. Eu não quero, porém não sou eu que mando, mas eu vou fazer de tudo, me esforçar, não vou me entregar, vou continuar fazendo os exercícios para não precisar passar para esse terceiro tópico, né? Esse terceiro passo que eu não sei se eu que tô errada, mas sei lá, esse nome antiepilético, ele meio que me assusta um pouco, né? Hoje em dia tem também um tratamento a laser que é tipo sabe aquele negócio de cabelo de antigamente que botava pra secar o teu cabelo, assim que encaixa na cabeça? Então, ele é tipo aquilo, que ele produz raios eletromagnéticos que estimulam o cérebro a melhorar, a funcionar melhor, né? Mas aí é um tratamento super novo e não deve ter também em quase nenhum lugar, muito difícil, né? E o que é mais importante também, além do remédio, além do exercício físico, cuidar do sono. Isso para mim tem sido um desafio muito grande, gente, muito. Porque, como eu falei, meu sono é muito leve, eu tô com insônia também. E tá sendo difícil, mas eu vou aos pouquinhos, né, tentando regular isso. É legal também você fazer um bloquinho de anotações diário da dor, por exemplo. Para você saber onde está doendo, onde parou de doer, o que melhorou através do exercício físico, para você ter um controle, né? Já que as dores mudam direto para você ver, nunca mais doeu aqui, não, aqui dói com mais frequência, né? Porque dói em tantos lugares que às vezes você até esquece. Dói, gente, os dedos, cada ossinho desse aqui dói, cada nervinho desse dói, sabe? Um ossinho pequenininho, como que pode? Dói. E dói muito, muito. Parece que alguém pegou um martelo e pá na tua mão, sabe? Ou então, às vezes, parece que tem alguém puxando aquele nervo. É horrível. É horrível. Fazer exercício físico, né? Eu já falei. Tem gente que fala que melhora muito, né? A yoga, a acupuntura. E o que melhora também muito é a terapia ocupacional, né? Consultas com psicólogos, psiquiatras também. Pode até estar passando um remédio para você dormir e conseguir relaxar o corpo. É bom para quem tem insônia, né? Mas aqui eu já falei, acho que eu já falei de tudo, gente. Essas são, assim, as principais dicas, né, para melhorar essa doença. Então, assim, se você sente muita dor no corpo, você não sabe se é no corpo, nas articulações, faz exame, não é nada, a dor vai e volta, ela fica meio... É dor migratória que se chama o nome, agora eu lembrei, ela fica meio que migrando, alguma coisa assim. Gente, procura um reumatologista. Porque o clínico, ele pode até te dar o diagnóstico, mas assim, ele vai rodar o mundo para poder chegar aqui. O reumatologista, ele é um médico específico já. Ele já tem, assim, mais precisão em te dar a resposta certa, sabe? E o que é muito chato é que, assim, por essa doença
não ser diagnosticada através de exames, né? Ela é mais difícil de ser diagnosticada. Muita gente acha que não é nada. Eu passo por isso e é muito ruim. As pessoas falam, não é nada, é frescura. Igual minha mãe falava, apesar de que ela também não sabia, nem eu. Preguiçosa, quer ficar deitada o dia todo, não quer fazer nada. Mas não é, gente. A gente sente um cansaço fora do normal. Uma pessoa normal, ela dorme e acorda e tá tudo bem, tudo legal. Agora a gente dorme, parece que não dormiu. Ou às vezes a gente nem dorme. Como eu, agora eu não tô dormindo. A insônia tá demais. Então, assim, muita gente acha que é besteira, porque ela tem um apelido, né, também, de doença invisível. Por quê? Porque você não tem como ver com o teu olho, sabe? Se a tua garganta tá inflamada, você abre a boca, dá pra ver. Conjuntivite, dá pra ver no seu olho. Você torceu o pé, tá com uma dor no joelho, às vezes fica inchado e tal, dá pra ver. As pessoas, realmente, é verdade, ali, tô vendo, sabe? Mas essa doença não tem como você ver a olho nu. Então muita gente acha que é frescura, acha que é bobeira, acha que é preguiça, acha que é invenção. Tá querendo chamar tá querendo chamar atenção. Tá se fazendo de vítima. Gente, só quem tem essa doença sabe como é horrível, horrível. Só vocês procurarem na internet relatos. Sabe, muita gente que eu converso às vezes da minha família acha que é bobeira. Eu falo, tá bom, é bobeira? Vai lá ver. Vai pesquisar. O tempo que você perde falando que é bobeira, você poderia estar do meu lado me apoiando, procurando alguma coisa que me ajudasse a melhorar. Né? E a gente costuma falar o quê? Que a doença é invisível, mas não é imaginária. Apesar dela ser uma doença da mente, ela não é imaginária. A gente sente a dor de verdade. A dor existe. Ela não é invenção da nossa cabeça, não. Né? Apesar da gente tomar remédio, muita gente fazer terapia com psiquiatra, nós não somos loucos. Psiquiatra não é só para maluco, tá? É muito importante que vocês entendam isso e passem a apoiar as pessoas, né? Eu acredito, agora eu vou falar uma coisa que eu acredito, eu não pesquisei, eu vou até pesquisar, né, depois para ter uma certeza. Eu acredito que seja uma doença psicossomática, né? Que é uma doença que tem diversas doenças que são causadas pelo cérebro, né? O teu cérebro, às vezes, você às vezes tá depressiva ou ansiosa ou muito nervosa, e aí teu cérebro vai acarretando doenças, né? Porque o nosso cérebro, na verdade, ele que manda no nosso corpo. Então, se a nossa mente não tá bem, automaticamente o nosso corpo também não tá. Vai chegar uma hora que vai dar algum problema, né? Então, a maioria das pessoas que tem, assim, uma doença mais séria, ela não estava bem consigo mesmo, na mente. Seria bom todo ser humano fazer um acompanhamento com um psicólogo, com um terapeuta, porque ajuda muito, né? O SUS poderia muito dar esse suporte para as pessoas que não têm condições de pagar, né? Seria muito bom. Eu vou esperar esse período de pandemia passar para mim poder correr atrás disso, que eu não vou me entregar, eu não vou deixar piorar. Porque tem gente que vai deixando, daqui a 1, 2, 3 anos, gente, eu posso estar muito pior se eu não me cuidar. Tem gente que fica até impossibilitado de andar porque os ossos ficam duros, sabe? Parece vidro, você não consegue mexer que dói. Eu já ouvi relatos horríveis, já entrei em grupos, sabe? Tanto que eu saí, eu fiquei apavorada. Eu falei, eu não vou, eu não aceito isso, eu não aceito isso pra mim. Eu não vou ficar desse jeito. Eu quero ver relatos de pessoas que conseguiram viver com isso, que conseguiram superar, não de pessoas que só ficam contando coisa ruim, né? Eu aqui expliquei pra vocês, mas eu também tô explicando, né, que tem como você viver bem, porque eu vejo muitos relatos e eu tô conseguindo, tem me ajudado muito. Às vezes bate, claro.
aquela tristeza, bate uma, sei lá, insuficiência. Mas é normal, eu acho que de qualquer pessoa, né? Tem os altos e baixos, mas é tentando dar a volta por cima sempre, tá? Espero que vocês tenham gostado e que vocês se conscientizem e passem também para outras pessoas para que elas possam estar conhecendo, estar entendendo do que se trata essa doença, né? Pode ter até alguém conhecido ou até você mesma que possa ter alguns sintomas e é sempre bom você estar estudando, estar procurando um médico qualificado para te ajudar nisso, tá bom? Muito obrigada, gente. Beijinhos e até a próxima.